Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos aprender sobre equações irracionais, certo? Aqui já está a definição. Equação irracional é toda equação que tem incógnita no radicando, ok? Então, aqui eu botei alguns exemplos para a gente trabalhar. Ó, aqui pede, assinale as equações irracionais. Bom, pela definição, se é equação irracional se eu encontrar incógnito ou a variável no radicando, ou seja, dentro do radical, né? Olha aqui nesse A, por exemplo, você tem o x dentro do radical. O x aqui, ó, está dentro dessa raiz quadrada. Então, posso afirmar que essa equação aqui é irracional, então vou assinalar ela. Nesse B aqui, você observa que o x está aqui, ó, e dentro do radical eu só tenho 5. Por não ter, então, incógnita dentro do radical, isso aqui não é equação irracional, certo? Aqui no C, ó, temos o x dentro dessa raiz cúbica aqui. Então, essa daqui é a equação irracional. Aqui também, ó, o x dentro da raiz quadrada, mas aí você diz, mas tem um x aqui fora. Pode ter um x fora. O importante é que tenha também uma incógnita dentro do radical. Então, se eu tenho essa incógnita dentro do radical, sim, essa daqui é a equação irracional. Aqui também, ó, eu tenho a raiz cúbica aqui, raiz quadrada, e o x aqui, a incógnita está dentro do radical. Então, isso aqui também é equação irracional, certo? Aqui, já nessa f, você tem um radical aqui, mas observe que só o 2 está dentro do radical. O x está fora, certo? Então, como a incógnita não está dentro do radical, essa daqui não é equação irracional. Agora vamos aprender a resolver equações irracionais, tá? A resolução de uma equação irracional. Para resolver a equação irracional, procedemos do seguinte modo. Eu vou agora citar alguns passos que você deve executar na resolução de uma equação irracional. Claro, primeiro passo, devemos isolar um dos radicais em um dos membros da equação dada. Por quê? O objetivo de resolver a equação irracional é eliminar aquele radical lá, para poder extrair o x, né? Já vamos ver alguns exemplos, mas vamos citar logo os passos, ó. Segundo passo, eu devo elevar os dois membros da equação a um expoente adequado, certo? Para eliminar o radical, para poder encontrar o valor de x. O terceiro passo, após eliminar os radicais, né, eu resolvo a equação obtida. É claro que se tiver algum radical ainda, após efetuar o primeiro e o segundo passo, se ainda existir algum radical, eu devo repetir o processo novamente, isolar o radical, elevar a um expoente adequado para eliminar o radical. Esse expoente adequado aqui é um expoente que elimine o radical, ou seja, que tem o mesmo valor do índice. Já vamos ver num exemplo. E o quarto passo, muito importante, devemos verificar as soluções encontradas, ok? Após achar o valor de x, eu devo substituir na equação irracional, a equação que foi dada, para verificar se aquele valor de x realmente é solução da equação. Uma coisa importante, a verificação ela é obrigatória, tá? Não é o caso de uma prova real. A prova real é para verificar se eu acertei a equação ou não. Já a verificação é para ver se aquele resultado, aquele valor de x, é realmente solução daquela equação irracional, ok? Então pode acontecer dele não ser. A gente vai ver no exemplo lá na frente que vamos ter equações que vamos achar o valor de x e na hora de verificar vamos ver que aquele x não é solução. Vou mostrar aqui agora a vocês por que a verificação é obrigatória, certo? Aqui eu coloquei, por exemplo, um exemplo bem simples, só para você perceber o que pode acontecer quando eu elevo os dois membros de uma equação a uma potência. Olha aqui, eu tenho x igual a 3. Quando eu vou pegar esse x igual a 3 aqui, que é uma equação, né, bem simples, já está dado o valor de x aí. Mas veja, se eu pegar tanto o primeiro membro como o segundo membro e elevar ao quadrado, como você pode ver aqui, veja o que pode acontecer. Ó, eu vou ter x ao quadrado igual a 9, 3 ao quadrado, 9. Aí eu pergunto a você, quais são os valores possíveis para x, para quando eu elevar ao quadrado dê 9? Então eu tenho duas opções, ó, aqui, ó. Eu tenho x igual a 3 e x também poderia ser menos 3, porque menos 3 ao quadrado dá 9. Observe que o menos 3 não é solução da equação dada. Ora, menos 3 pode ser solução dessa equação aqui, né? Mas da equação dada, essa equação aqui em cima, ó, essa equação aqui em cima, você observa que o menos 3 não pode ser solução. O único valor que x pode assumir aqui para dar 3 é o 3. Então, ó, essa equação, o único
elemento que pode ser do conjunto verdade é o 3, certo? Então aqui está um exemplo, ó, que essa equação aqui ela é equivalente a essa outra. Porém, quando eu elevei os dois membros de uma equação ao quadrado, surgiram uma raiz que não é solução da equação dada. Então, isso pode acontecer na resolução de uma equação irracional. Quando eu estiver resolvendo uma equação irracional e elevar os dois membros de uma equação a uma potência, pode ali surgir raízes que não satisfaçam, ou seja, que não é solução da equação irracional que foi dada. Nesse caso aqui, isso aqui não é uma equação irracional, tá? Só foi um exemplo bem simples para a gente ver o que acontece quando eu elevo os dois membros de uma equação à potência. Vamos agora resolver algumas equações irracionais. Aqui eu tenho uma equação irracional, né? Você pode ver aqui, ó, que o x está no radicando, né? Dentro de um radical. E para resolver essa equação, vimos que no procedimento eu devo primeiro isolar esse radical. O primeiro passo é isolar esse radical em um dos membros da equação. Como esse radical já está no primeiro membro, eu vou deixar ele aqui e vou tirar esse menos 4 aqui. Esse menos 4 vai para o outro lado, somando, ele fica positivo, ó lá, ele aparece positivo do outro lado. E aqui, ó, eu estou com o radical isolado agora. Então posso ir para o segundo passo, que é eliminar esse radical aqui. Para eliminar, eu vou precisar elevar um expoente que elimine esse radical. Como o índice aqui é 2, quando não aparece é porque o índice é 2, então eu vou elevar ele ao quadrado. Tanto o primeiro membro como o segundo membro eu elevo ao quadrado. Olha aqui, elevando os dois membros ao quadrado, eu elimino esse radical aqui, como você pode ver. E aí, ó, eu tenho agora uma equação onde não tem mais o radical, ou seja, se tornou uma equação racional. Era uma equação irracional e agora é uma equação racional, ok? Uma equação do primeiro grau, que é fácil de resolver, é só isolar o x, né? Passo 2 para o outro lado, subtraindo, 16 menos 2, e aí eu tenho 7x igual a 14, logo, né, o valor de x você tem aí que é igual a 2. Bom, após achar o valor de x, eu não terminei a equação, eu não posso dizer já que 2 é a solução da equação, não. Como vimos, o quarto passo é verificar se esse 2 realmente é solução dessa equação irracional aqui. Para isso, vamos fazer a verificação aqui do lado. Ó, na verificação, vou pegar a equação irracional, que é essa equação aqui, certo? Você está vendo ela aqui, ó, 7x mais 2, né, menos 4 igual a 0. Bom, no lugar de x eu vou colocar o 2 que eu encontrei. Então, vem aqui, coloca no lugar x 2, certo? Aí você está aqui, ó, 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, você tem, então, 16. A raiz de 16 é 4. Então, 4 menos 4, 0. Então, confirmou aí, ó, isso é verdadeiro. Significa, então, que 2 realmente é a solução dessa equação. Então, posso determinar o meu conjunto verdade como sendo aqui, ó, 2. Vamos agora resolver essa equação aqui, em que o radical já está isolado, tá vendo? Ó? Ele está sozinho no segundo membro, então não precisa isolar, já está pronto. Já posso elevar, então, os dois membros a um expoente adequado, um expoente que elimine esse radical aqui. Como o índice é 2, então vou elevar os dois membros ao quadrado. Aqui, ó, primeiro membro ao quadrado e o segundo membro ao quadrado. Um detalhe aqui, certo? Não esqueça que você tem que elevar todo o primeiro membro ao quadrado, como está aqui, tá? Já vi muitas pessoas elevar cada termo, está errado. Não pode elevar cada termo ao quadrado, tem que elevar todo o primeiro membro ao expoente. Bom, isso aqui é um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Então você vai ter o quê? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, que está menos 2x, mais o quadrado do segundo termo, quadrado de 1, que é 1. E aqui você consegue, ó, eliminar o radical, certo? Ficando x mais 5. Agora é só resolver essa equação. Vou passar o menos x, o x para lá, ó, vai aparecer menos x, e o 5 vai para o outro lado, subtraindo, menos 5. Aí, menos 2x com menos x, menos 3x, e 1 com menos 5, menos 4. Cai numa equação segundo grau. Você pode resolver essa equação segundo grau pela fórmula de Bhaskara, por fatoração, por soma e produto, você que escolhe. Eu vou resolver essa daqui pela fórmula de Bhaskara, mas logo mais vamos resolver por outro método, por soma e produto, que é mais rápido. Como o intuito dessa aula não é resolver a equação segundo grau e sim racionais, aí você escolhe o método que você vai resolver. Bom, para resolver pela fórmula de Bhaskara, eu vou colocar aqui os valores dos coeficientes, ó.
o A aqui, né, que é 1, o B, que é menos 3, e o C, que é menos 4. Vou calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, substituindo os valores aqui, vamos encontrar o delta, que é 25. Após achar o delta, agora é só determinar o x. Sim, a raiz de delta é 5, né? A raiz de 25 é 5. E agora, para determinar o valor de x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e nós vamos encontrar isso aqui, ó. Sim, menos, né, menos com menos, já que o b é menos 3, então aqui ficou 3, mais ou menos, raiz de 5 sobre 2. E aí vamos ter, então, que um valor de x é 4 e outro valor de x é menos 1. Bom, note que nessa equação eu encontrei dois valores para x, certo? Não posso dizer já que os dois são soluções da equação. Primeiro, agora eu preciso verificar para determinar se x realmente é 4 ou se x pode ser menos 1. Na verificação vai acontecer algo interessante. Olha aqui. Peguei aqui, vou pegar essa equação, certo? A equação lá em racional, que foi dada essa daqui. E vou fazer primeiro para x igual a 4. No lugar de x eu coloco 4 e você vai ter 4 menos 1, né, que vai dar 3. E aqui, ó, 4 mais 5, 9. A raiz quadrada de 9 é 13, então 3 igual a 3 verdadeiro. Então eu já posso afirmar, ó, como isso aqui deu verdadeiro, o 4 é solução da equação irracional. Agora veja o que vai acontecer com a outra raiz, o menos 1. Para x igual a menos 1, aqui no lugar de x, ó, eu vou colocar menos 1 e você vai ter isso aqui. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Menos 1 com mais 5 dá 4. Gente, a raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Então não posso dizer que menos 2 é igual a 2, então isso é falso. O que significa? Significa que esse menos 1 não é solução da equação irracional. Então, o único que deu certo foi x igual a 4, x menos 1 não deu certo. Então, a solução dessa equação só pode ser o 4. Então, o conjunto verdade dessa equação é o 4. Não deixe de assistir a próxima videoaula, onde vamos estar resolvendo alguns exercícios com equações irracionais. Até a próxima!